da praxis partidária, falou que há uma herança de comportamento muito maçónica que transborda para a nossa vida pública. Maçónica no sentido de, eu tenho aqui o termo que o senhor usou, amigos que se defendem uns aos outros, portanto, entre amigos, grupos de interesse. É evidente. O senhor sabe que entre os medos que na nossa vida pública há, se quer enunciar o termo. Apercebi-me, quando estava no Partido Socialista e estava na Assembleia da República, até, por exemplo, sei lá, nos inquéritos parlamentares, apercebi-me de que havia mudanças de opinião de colegas, deputados, de gente do partido, às vezes abruptas, que eram inexplicáveis. Uma pessoa estava a defender uma coisa e de repente passava a defender outra. Às vezes diziam-me a mim, fulano é incompetente e tal. E de repente escolhiam-no para isto ou para aquilo. Não é assim tão mal como isso. Bom, e depois comecei a verificar que isso se passava com pessoas que eu sabia eram membros da maçonaria. E verifiquei pouco a pouco que havia como que a maçonaria era usada para proteger ou para potenciar as possibilidades de certas pessoas, de certos membros, quando eles tinham oportunidade de acesso a um lugar qualquer. Lugar na economia, lugar na... Bom, essa prática que eu verifiquei que era uma prática chamada solidariedade entre os maçónicos, que também já estava a ser utilizada por pessoas que nem sequer eram das Irmandades. Eram antigos funcionários do partido que estavam nas autarquias, eram funcionários de partidos que estavam em funções, eram os deputados, era o poder económico. Eu estive nas comissões de inquérito, ao caso do BPA, por exemplo, ao caso do TOTA, Chapalimau, etc. E verifiquei que alguns dos colegas, em determinada altura, quando se tratava de tomar decisões dentro da comissão de inquérito, saíam para ir fazer os telefonemas, uns para o Chapalimau, outros para o presidente do BCP nessa altura, o Jardim Gonçalves, outros para a hierarquia do partido, para saber como é que se deviam comportar. Ou seja, eu comecei a verificar que no interior do partido e na prática do partido, as pessoas, não eram todas, é evidente, mas havia ali pessoas que atuavam de acordo com aquilo que lhes era dito de fora do partido, os interesses normalmente económicos. E verifiquei que depois havia uma grande solidariedade entre os membros do partido, e que isso era uma prática que eu tinha verificado existia na maçonaria. E, portanto, eu fiz essa ligação. Vocês desculpem-me. E repare, essa solidariedade muito forte faz com que, por exemplo, pessoas que, apesar de tudo, teriam condições, do meu ponto de vista, para fazer alguma limpeza no Partido Socialista. E cito um nome para que não fique a ideia de que isto é abstrato, que é o António José Seguro, por exemplo. Não queira fazer nada porque isso era considerado desleal, era considerado contra o partido. Aquilo que, do meu ponto de vista, seria defender o futuro do partido, seria fazer com que os erros cometidos por este governo e por este primeiro-ministro digamos, não fossem levados às últimas consequências, deixando um vazio completo no futuro, mostrando que havia forças dentro do Partido Socialista capazes, pelo menos, de ter alguma oposição, por força desse conceito e dessa filosofia de solidariedade, faz com que ninguém se mexa. Vocês desculpem que faça uma crítica, é uma crítica ao nosso programa. Eu acho que este é um tempo demasiado precioso para nos interessarmos com essas histórias. Porque essas histórias são a base de tudo. Não, são a base de tudo, mas é porque são a base de tudo que não vale a pena perder tempo. Enquanto você não convencer o povo que há essa gente que tem que ser extirpada, é quando você se dirige a eles para fazer críticas, eles riem-se de si, olha lá um anjinho. Pois, mas eu não tenho outra via de tentar convencer o povo disso que utilizar essas oportunidades. Eu, desde rapaz que ouço falar da maçonaria, dos seus males e dos seus bens,
Essa gente, chama-se maçonaria ou outra coisa qualquer, está lá instalada. E tudo o que a gente diz aqui serve para amanhã ou depois, quando algum deles porventura nos vir, tem olha estes anjinhos a pensarem que a gente vai mudar alguma coisa. Patetas, bom. E andamos há décadas a tratar de patetices. Nós temos é de explicar ao povo que isto é o produto de um país governado, por acaso ou não, por partidos, põe o país na insolvência. Volta a ser governado por países. Pode voltar a pôr o país na insolvência. Quando não teve partidos, lá conseguiu compor as coisas. Vamos situar o registro. Claramente, o senhor não está a advogar que nós voltemos ao... Não, eu estou a dizer pensemos nisto. Claro, porque isto ninguém viu, nem ninguém disse, até agora. Claro que... Alguns não dizem bem dizer, não percebi porquê. É evidente. Portanto, esta curva aqui e você pode dizer com razão, é que a má gestão dos partidos políticos retiraram para eles e para os agentes políticos, nesta Segunda República, a maior parte, e os benefícios sociais foram a parte menor. Henrique Neto.